Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal. Finalmente, depois de uma breve caminhada de meditação, de preparação para esse tempo tão importante, que é o tempo do Natal do Senhor, depois de termos concluído a caminhada no tempo do Advento, ingressamos com todo o júbilo, com toda a glória, com toda a alegria, com toda a certeza e esperança de que Jesus nasceu para nos salvar. Por isso estamos, propriamente dito, no tempo do Natal do Senhor, um tempo de alegria, um tempo onde as trevas são eliminadas, destruídas, o tempo onde nós somos iluminados pelo Senhor e toda a ignorância e toda a grandeza, ela é chamada a ser reduzida para que somente o Rei da Glória, para que somente o Senhor brilhe na nossa vida e no mundo inteiro, uma vez que quando encerrávamos o tempo comum, nós celebrávamos o domingo do Cristo Rei. E é essa luz do Rei Jesus, ainda que contraditória ao mundo, numa pequena criança encarnado, contradiz todo o paradigma, contradiz tudo aquilo que seja próprio da nossa natureza humana, tudo aquilo que seja próprio da nossa obsessão pelo poder, pela nossa grandiosidade, a busca pela grandiosidade. Jesus nasceu, Deus veio ao mundo através do Cristo, Jesus nasceu para nos dar a salvação. O Rei esperado com poder bélico, o Rei esperado com toda aquela grandeza, com sede de vingança, com parece que ódio no coração, não nasceu em berço de ouro. O Rei, o Cristo Jesus, o Verbo encarnado, não veio com grandes carruagens, não veio com toda a corte, mas ao contrário, e durante essa semana, a última semana do tempo do Advento, nós víamos um certo apuro que passava a Sagrada Família por não encontrar um lugar para que o Cristo, para que o Rei pudesse vir ao mundo e reinar no meio de nós. O Rei não encontrou lugar. E aqui a gente já começa a nossa meditação da palavra de hoje, nesse tempo do Advento. Deus, ele age de uma maneira sobrenatural. E o gesto concreto da maneira de Deus se manifestar sobrenaturalmente no meio de nós é pela contradição. O Rei que era esperado, cheio de glória, cheio de poder, com toda a corte, com tudo aquilo que seja próprio de um rei, Jesus não quis nada disso. Nada disso. Deus quis que, inclusive, a família desse rei não tivesse nem lugar para repousar. E aquela mãe, a mãe do rei, e por que não dizer rainha, ela não tinha um lugar seguro para poder dar à luz. Queridos, isso fala muito para nós. Nós, na nossa vida, nós queremos seguranças. Nós queremos um lugar seguro, não queremos passar apuros. Queremos o tempo todo que a nossa vida seja orientada e tudo transcorra, aconteça conforme nós planejamos, conforme nós esperamos, conforme nós arquitetamos. Só que a gente esquece de um detalhe. E eu falava isso no domingo passado, onde São José ganhava assim, quase que o protagonismo da liturgia da palavra. Nós esquecemos que Deus é Deus. Nós esquecemos que às vezes Deus precisa nos dar uma rasteira e dizer assim: calma, filho, o Deus aqui sou eu. Calma, meu querido, quem manda sou eu. O Deus do universo sou eu. Quem criou todas as coisas fui eu. Quem vai fazer as coisas concorrerem segundo a minha vontade sou eu e não é a sua. E por isso, queridos, a gente precisa aprender com a Sagrada Família. O Papa Bento XVI, e hoje, fazendo um grande eco, o Papa Leão trouxe as palavras do Papa Bento XVI, já vem trazendo as palavras do Papa Bento XVI, mas uma coisa que muito me chamava a atenção é que nós não podemos adentrar no mistério do Natal se nós não tivermos duas disposições. Eu prefiro chamar de disposições. A primeira, a humildade. Sem humildade, não temos como entender, compreender, entrar no grande mistério da encarnação do Verbo de Deus. E aqui humildade significa se fazer pó, porque até Deus rejeitou os palácios, até Deus rejeitou tudo aquilo que fosse próprio de um rei e nasceu num lugar quase inabitável, quase insalubre.
não tinha grandes berços de ouro, não tinha grandes autoridades, sociais, políticas, religiosas naquele tempo, ao redor do lugar onde ele foi depositado. E pelo contrário, haviam ali pessoas desconhecidas, animais. Deus quis rejeitar tudo isso para que, na pequenez, na simplicidade, ele reinasse. E nós, que sempre queremos ser grandes, que sempre queremos ser prósperos, sempre queremos ser ricos, poderosos, queremos ter destaque, protagonismos, nós nunca vamos ter se nós não entendermos, compreendermos a dinâmica do Senhor. Humilde, é preciso a gente se fazer pó. Humus, é preciso ser ali quase que adubado, triturado. Areia, é necessário que a nossa humanidade veja que até Deus quis isso. E isso não é algo ruim para nós, muito pelo contrário. É para a gente aprender que não haveria uma outra razão para Deus fazer o que fez, para Deus estar entre nós, para Deus assumir a nossa humanidade, se não fosse por amor. Se não fosse por amor. Agora, precisa essa mesma afirmação da igreja tocar no nosso coração e nos dar uma sacudida. Será que a gente está amando de verdade? Será que estamos amando de verdade? Às vezes, nós pensamos que o amor seja só simplesmente gostar, ou o amor seja simplesmente se apaixonar. A paixão passa, como uma cegueira, depois de um tempo ela passa. Como efeito de droga, depois passa, e aí vem o tempo da sobriedade. E no tempo da sobriedade, nós precisamos fazer escolha. O amor é escolha. Deus escolheu habitar no meio de nós. Deus escolheu assumir a nossa humanidade ridícula, pequena, frágil, contraditória, humilhada o tempo todo pelo pecado. Mas Ele quis assumir a nossa humanidade. E ao assumir a nossa humanidade, nos ensina que para a gente entender e estarmos inseridos no grande mistério de amor de Deus, é preciso fazer como Ele. É preciso fazer como Ele. Assumir a nossa humanidade, ou seja, assumir quem nós somos, as nossas limitações, os nossos pecados, e não sentar neles. Mas ao contrário, é preciso a gente compreender e entender tudo isso e pedir aquilo que seja sobrenatural. E aí vem a graça. Porque senão fica tudo muito humano e tudo muito patético, né? É preciso aqui, nesse momento, nesse estágio da nossa vida, quando a nossa inteligência dá um salto, na verdade, ela dá uma travada, porque não dá para compreender aquilo que seja de Deus, e aí a gente pede a graça de Deus para que continue aquilo que seja próprio da fé. E aí sim a gente pode contemplar a graça de Deus que acontece para nós nessa noite santa, a noite do Natal do Senhor. O segundo aspecto que a liturgia da palavra traz para nós não é só o sentido da humildade, para a gente ingressar e entrar nesse grande lugar onde a graça de Deus acontece e a gente contempla Deus se fazendo pequeno, apenas uma criança, sem vontades, sem birra, sem luxo, sem tudo, apenas a nossa humanidade. Isso é muito bonito. Papa Bento XVI também lembrava para nós sobre os símbolos e sinais. Eu não vou falar todos, né? À medida que a gente vai avançando no tempo do Natal, a gente vai falando sobre cada um deles. Mas hoje, eu queria focar no lugar onde o Cristo nasceu. Onde ele foi depositado, na manjedoura. Como a gente sabe, né, o português nos ajuda muito a entender a profundidade das palavras. Manjedoura vem do italiano, né? Mangiare, né? Comer, se alimentar, o lugar de comer, o comedouro. Só que aqui a manjedoura onde Jesus foi colocado já quer fazer para nós uma alusão eucarística para nós, porque o lugar onde comiam animais foi depositado o Filho de Deus, foi depositado o Rei do Universo, não foi colocado em berço de ouro. Não foi colocado nas grandes alturas, muito pelo contrário, foi colocado na manjedoura, o lugar onde comiam animais. E isso fala muito para nós, porque já que, compreendendo o sentido da humildade, dessa virtude da humildade, obrigado, a gente precisa
entrar nesse mesmo lugar onde está a manjedoura e o verbo de Deus é contemplado. Isso fala muito também para nós. Porque Jesus, tendo sido colocado, envolvido em faixas, como se fazia tradicionalmente as crianças quando nasciam, Jesus sendo colocado ali já faz dois sinais para nós. O primeiro, esse se envolver em faixas de linho, significa que ele será sepultado, ressuscitará para nos salvar. É preciso a gente também compreender, queridos, que em tudo aquilo que é grande no mundo, tudo aquilo que é opulento no mundo, tudo aquilo que é poderoso, pomposo, Jesus denuncia tudo isso. Aliás, Deus, o plano de Deus denuncia tudo isso. Tudo isso. Para nascer entre nós. E para nascer entre nós, é preciso a gente compreender essa dinâmica de Deus, essa pedagogia de Deus. E um outro símbolo que nos salta nesse tempo do Natal, sobretudo hoje, onde a igreja estava em trevas e o Cristo nasceu para iluminar a toda a igreja, ilumina também a cada um de nós. Essa luz é o Cristo, que rompe todo o mal, nasceu em meio àquela perspectiva de trevas. Um rei que viria para se vingar, um rei que mataria, mas é o Deus da vida. Como é que ele vai matar todo mundo? É contraditório. Um Deus que viria para aniquilar todos os homens, um Deus que viria para acabar com tudo, não. É um Deus que veio para iluminar aquelas trevas. Como também esse mesmo Senhor, nessa noite santa, quer iluminar as trevas do nosso coração. Agora, será que a gente quer ficar com o nosso coração aberto? Isso aí depende de você, não é de Deus mais, né? Será que a gente quer ficar com o nosso coração aberto para que ele entre? Ou a gente vai continuar com a mesma cena de sempre? Ou a gente vai continuar com o mesmo teatro de sempre? Ou a gente vai ficar com a mesma inutilidade humana de sempre? Já que a gente quer mudar de vida, ou como muitos já começaram a mudar de vida, é preciso, em primeiro lugar, mudar a nossa mentalidade. E que essa mesma nossa mentalidade seja iluminada pela fé da igreja, não a nossa. Eu falava mais cedo para os coordenadores, enquanto preparava a homilia, o Espírito Santo assim suscitava coisas tão bonitas para a gente permanecer na igreja, queridos, para a gente compreender aquilo que seja próprio de uma pertença familiar. Aqui numa comunidade cristã é necessário que a gente se diminua. E para a gente se diminuir, é preciso entrar no lugar. E que lugar é esse? É a própria igreja. A igreja do Senhor. A igreja onde o Senhor nos reúne. E aí eu dizia para eles mais cedo, não existem vários modos de ser igreja. Não existe. Não existe, como não existem inúmeras portas. Existem inúmeras portas. Uma só é a porta, é o Cristo. A igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Não é uma igreja de Bruno, não é uma igreja de fulano, de ciclano, não, mas é a igreja do Cristo. E se nós compreendemos aquilo que seja próprio do Natal do Senhor hoje, Deus que ele se esvazia tanto que assume a nossa humanidade, condicionado na fragilidade, na pequenez, colocado num lugar tão assim inesperado que é a manjedoura diante de animais, e insistir na tentativa de mudar aquilo que sempre ensinou a igreja, além de desgastar a cada um de nós e ferir, que a gente vai sempre batendo o tempo todo ali, dando murro contra facas, vamos o tempo todo nos ferindo. Precisamos que Deus mude, porque eu não quero mudar. Se a gente tem uma mentalidade dessa, queridos, a gente vai sofrer muito na vida. Muito. O verdadeiro pare de sofrer só vai acontecer quando a gente compreende que a gente precisa se esvaziar, que a gente precisa descer. Porque até Deus desceu, por que nós, no mais alto dos nossos tronos, não vamos descer? Isso também só faz cansar a nossa alma, que luta para sempre permanecer com o seu Criador. O grande problema é que a gente luta o tempo todo, a gente se esperneia o tempo todo. Por isso, meus queridos, só podemos ser e estar na igreja quando a gente compreende que é somente pela simplicidade, somente pela humildade que vamos sentir e acolher o Senhor. Do contrário, não tem como. Não tem como. Não tem como Deus agir em nós se nós não descemos.
Porque assim como é próprio daquele processo, né, da iniciação cristã, é preciso aderir à fé. É preciso que a gente abra a janela do nosso coração, a porta do nosso coração e deixe aquela luz iluminar as nossas trevas, do orgulho, da vaidade. E olhando para o presépio, contemplando Deus na manjedoura, a gente pode compreender que é só por amor que Ele assume a nossa humanidade. Não há uma outra razão. Ah, não, Ele veio para nos salvar. Ele veio salvar por quê? Porque estava lá no script, é isso? Ele veio salvar por quê? Ah, porque era a missão dele. Ele veio salvar por quê? Porque Ele ama. Não há uma outra razão senão essa. Deus veio ao mundo, Deus assumiu a nossa humanidade, Ele veio para nos salvar porque Ele ama. Ou Ele estava sentindo cócegas na cruz? Está maravilhoso aqui. Foi assim? Não. Ele foi para a cruz, inclusive, porque Ele ama. E para amar, é preciso assumir a nossa humanidade. Descer até nós. E por que a gente ainda não acolhe Jesus? Por que os grandes ainda continuam nas guerras? Por que os povos ainda brigam entre si? Por que as famílias continuam tão devastadas? Por que todo mundo continua tão separado? Por que as pessoas brigam tanto? Por que a gente quer que a nossa vontade sempre prevaleça? Porque a gente ainda não compreendeu que para compreender Jesus, à luz da fé, a gente precisa descer. A gente precisa se humilhar. E a Virgem Maria, queridos, deixa isso claro muito bem para nós. Quando o anjo a visitou, ela também ficou com medo, como também ficaram com medo os pastores do Evangelho de hoje. Mas sempre quando Deus entra na nossa história, entra na nossa vida, Ele acalma o nosso coração. Como também a igreja, no nosso tempo, no mundo de hoje, acalma o nosso coração, dizendo assim, calma, o mundo está confuso lá fora, o problema é do mundo. Está tudo louco lá fora, o problema é quem está fora. Quem está dentro, e para permanecer dentro, é preciso a virtude da humildade. É preciso compreender que Deus se humilha tanto que assume a nossa humanidade. É preciso a gente entender e ao mesmo tempo largar tudo e dizer como Maria, em resposta ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o gesto concreto da humildade. Esse é o gesto concreto do rebaixamento, da aniquilação. Vocês acham que Deus estava confortável assumir a nossa humanidade? Claro que não. Mas Ele fez tudo isso por quê? Por quê? Porque só sabe amar. Só que é um amor que se humilha. Os amores, entre muitas aspas, do tempo de hoje, não é um amor que se humilha. Aliás, as pessoas dizem que se amam, mas não conseguem compreender que de muitos modos é preciso se humilhar para amar. E é preciso amar para se humilhar. Não é? Casados. Não é assim? É. Do mesmo modo, só que com um salto gigantesco, também é Deus. E Ele mostra, deixa isso claro para nós na liturgia de hoje. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. É o Cristo. A luz que ilumina a nossa ignorância, a luz que ilumina a nossa arrogância, a luz que ilumina a nossa falta de humildade, a luz que ilumina a nossa prepotência, mas quer iluminar no sentido de aniquilar tudo isso e fazer com que só a luz do Senhor viva, só a luz do Senhor esteja acesa na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente possa seguir. E essa luz, ela não está voando, flutuando num lugar aleatório. Essa luz, ela brota de um lugar. E o lugar se chama igreja. Por isso, queridos, o lugar onde a manjedoura está, podemos chamar hoje de igreja, porque é dela que brota a Eucaristia. É nela que nós contemplamos o Senhor. É nela que nós contemplamos essa diminuição, essa humilhação do próprio Deus. Deus se humilha. São Paulo fala isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nessa noite do Natal nós possamos abrir o nosso coração para uma mudança de verdade. O Ano Novo já começou, no domingo do Advento, no primeiro domingo do Advento. O Ano Novo litúrgico. O próximo ano, 2026, já está chegando, é um ano de recomeço, como todos os anos a gente acha que deve ser, né? Um ano de recomeço, um ano de vida nova, um ano de muitos outros novos planos. Será que em tudo isso Deus faz parte? Eu já vou dar um spoiler aqui, hein? Se Deus não fizer parte de todos os nossos planos, a nossa vida está fadada ao fracasso.
E aqui não é praga de padre não, tá certo? Mas como é que a gente quer viver uma vida cristã, uma vida feliz, sem colocar Deus no centro, no meio de tudo? Só um louco vive assim. Que Deus, queridos irmãos e irmãs, possa permanecer na nossa vida, assim como desde a sua encarnação permanece no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco. Está difícil lá na tua enfermidade, está difícil lá com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos rebeldes, revoltados, está difícil no teu trabalho, está difícil em todo lugar. Deus habitou no meio de nós, para desbater no teu ombro e falar assim: esqueceu que eu estou aqui? Que eu estou caminhando contigo? Que eu vou contigo até a cruz? Nós possamos reconhecer essa verdade, queridos, e louvar a Deus, porque é Natal, é um tempo de alegria. Nós possamos voltar aos nossos lares encharcados de uma vida nova. Nós possamos voltar para os nossos lares acesos, iluminados pelo próprio Deus da vida, que mata a morte já com o seu nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,